Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mãe Velha aqui no YouTube. Eu tenho pensado em falar um pouco com vocês a respeito dos oráculos, principalmente os que eu trabalho. Para isso, eu vou ler um texto, lembrando que o endereço do blog sempre está na descrição dos vídeos. E esse artigo que eu vou ler agora é de minha autoria e está disponível para quem quiser ler lá no blog Mãe Velha, tá certo? Pega o endereço no link aqui embaixo. Antes de começar, tenho que lembrar vocês, quem não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva no canal, deixe um comentário se possível, deixe a avaliação do vídeo, compartilhe e se tiver perguntas podem fazer que eu vou fazer vídeos, vou retomar, que eu tinha parado um pouco, vou retomar de responder aqui no YouTube algumas perguntas pontuais que as pessoas têm me feito. Eu acabo respondendo sempre lá no Instagram, mas no particular, mas eu vou selecionar algumas questões e vou responder aqui para vocês, tá certo? Vamos lá então. Vamos começar. Oráculo. Por definição, oráculo é uma consulta que se faz a um espírito ou divindade para obter conhecimento ou resposta sobre algum assunto ou questão específica. Acredita-se que é possível vislumbrar o futuro e esclarecer o passado através dos oráculos. Embora existam outras, as duas formas mais comuns de consulta oracular são: letra A. Conversa direto com a entidade para questioná-la, ou mesmo uma incorporação para que a mesma possa responder ao consulente. Isso quer dizer o quê? É o contato mediúnico que acontece entre o mediador, o médium, diretamente a uma entidade, a um espírito, que vai obter uma resposta, seja visual, seja auditiva, seja só intuitiva. Então, o consulente faz uma pergunta e o espírito, a entidade, vai responder de imediato e o médium vai só transmitir a mensagem. Este é um formato, tá certo? De consulta oracular. Letra B. Uso de instrumento de observação ou revelação. A última é o objeto de explanação deste artigo, ou seja, o oráculo que a gente pega, que a gente usa como instrumento para fazer a comunicação. Eu preciso deixar claro, isso não está no texto aqui, eu preciso deixar claro que, muito embora algumas pessoas façam só a consulta oracular e obtenham as respostas necessárias, algumas outras pessoas fazem simultaneamente as duas coisas, ou seja, usa um instrumento e recebe a intuição, ou recebe a resposta no ouvido, na visão. Às vezes há um movimento de pedras que não é perceptível pelo consulente, mas em contrapartida o médium está visualizando, está tendo a informação ali, entendeu? Então isso também acontece, que é uma mistura dos dois. Vamos continuar. Inicio por explanar o popular tarô. Tarô todo mundo conhece, eu acho. É um oráculo composto por cartas de quantidade variada. A tradição mais aceita é que ele surgiu em meados do século XV, na corte italiana, originalmente como cartas de divertimento, e que ao longo dos anos, ganhou status de jogo adivinhatório, espalhando-se assim rapidamente por toda a Europa, e depois ganhou o mundo, Entretanto, a concepção de tarô de 78 cartas e sua simbologia vem de tempos faraônicos, onde é ricamente detalhado. No caso, o tarô que eu uso, de 78 cartas, ele é de tradição egípcia, que é de uma ancestralidade bem remota, é mais antigo as cartas ciganas, por exemplo. Porém, parcas bibliotecas secretas mantêm exemplares desses registros. Então, para evitar confrontos desnecessários, cada qual tem a liberdade de crer na versão que mais lhe agradar,
pois definitivamente não influenciará em nada a leitura e transfiguração dos mistérios revelados pelo tarô. O que eu quero dizer com isso, gente? Você ainda encontra registros do tarô faraônico. Na verdade, é uma cabala faraônica. As pessoas, em sua maioria, acreditam, em função de livros mais recentes, mais modernos, as pessoas acreditam que o tarô, ele aconteceu, a cabala aconteceu pela tradição judaica. É fato, mas pense comigo. Aonde é que o povo judeu ficou preso por um bom tempo e precisou ser libertado? Ficou preso no Egito. Aonde os judeus conseguiram informações informações cabalísticas a respeito da espiritualidade? Em templos egípcios. Mas aí eu vou entrar em detalhes que vai dar confronto e não é esse o objetivo. O que vale a gente destacar aqui é que o oráculo vai funcionar. Se tiver essa conexão com a espiritualidade, o oráculo vai funcionar. Ou seja, vai ser revelado o que é necessário ser. Vou retomar o trechinho aqui, tá? Porém, parcas bibliotecas secretas mantêm exemplares destes registros, então, para evitar confrontos desnecessários, cada qual tem a liberdade de crer na versão que mais lhe agradar, pois definitivamente não influenciará em nada a leitura e transfiguração dos mistérios revelados pelo tarô. Além de que, existem outros oráculos de tarô que são compostos de outras quantidades de cartas e possibilitam a compreensão igualmente rica, como é o caso dos baralhos ciganos de tarô, por exemplo. Que é o que eu tinha comentado, né? Outro oráculo bastante conhecido é o de runas, notadamente as runas nórdicas ou vikings. São as mais evidentes, até mesmo pelo mito de Odin, uma história romantizada nos tempos modernos. As runas clássicas viking é um conjunto de 24 gravuras simbólicas. Já as runas das bruxas modernas perfazem 13 sigilos. No Brasil, temos ainda por tradição africana o jogo de búzios, um oráculo ritualístico que pode ser lido a partir de 4, 8, 16 ou 21 peças, a depender da vertente e do objetivo do consulente. Há ainda leituras oraculares de café, a conhecida cafeomancia, que chegou na Europa a partir dos antigos conhecimentos do Oriente Médio. E a leitura é conhecida como cristalmancia, a partir do conjunto de pedras ou cristais, ou mesmo através de uma única pedra, redondinha, a conhecida bola de cristal, que nada mais é do que um desdobramento do espelho negro. Todos os conhecimentos citados são bastante comuns e usuais na contemporaneidade. Contudo, em alguns redutos, permanece a leitura ancestral através de ossos e também de vísceras de animais. Essa leitura já não é mais tão comum, mas ainda é possível, mesmo no Brasil, por todo o Brasil, se você souber onde procurar, você ainda encontra esse tipo de leitura, viu? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Como ocorre a leitura oracular? Analogamente aos instrumentos musicais, cada instrumento oracular tem a sua técnica basilar de leitura, e a partir dela admitem-se geralmente pequenas variações. Então é possível que qualquer pessoa munida do oráculo e de posse da técnica certa faça uma leitura interpretativa oracular? A resposta é sim, mas com muitas mesmo ressalvas. A princípio, a maioria dos oráculos citados acima são acessíveis e acompanhados de técnica básica de uso, o manual. Porém, como um instrumento musical, a dedicação, a prática e a afinidade do indivíduo com o instrumento é o que produz o bom uso e, por conseguinte, os bons resultados.
E assim como, para produzir uma boa melodia é necessário ter em si a própria musicalidade, pois do contrário é meramente uma reprodução mecânica, para a atividade interpretativa de revelações através de oráculos, é preciso ter em si o vínculo espiritual que permite a compreensão clara e sem imposição de vieses pessoais que comprometam o significado, a significação do cenário revelado como possibilidade mais provável de se realizar. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu não posso, de forma alguma, deixar que a minha interpretação, o meu julgamento pessoal, influencia no que está sendo revelado. E isso, para quem está começando, é bastante difícil, porque você tende, e é normal que isso aconteça, você tende a interpretar com a sua experiência anterior e não com o que é necessário, não com o que está sendo revelado. Então, no começo, isso é um pouco difícil de você diferenciar o que é você, a sua opinião, a sua visão a respeito de um determinado assunto e do que realmente está sendo revelado e que você tem que ser isento, totalmente isento de julgamento, tá certo? Porque nem sempre nos é revelado algo que a gente queira falar, nem sempre é o que a pessoa quer ouvir, mas todas as vezes é o que ela precisa ouvir. Então é um pouco difícil às vezes fazer certas revelações, mas é necessário que se faça. E se a pessoa procurou, ela tem o direito de saber. Vamos continuando. Digo mais provável, porque eu falei ali, no finalzinho aqui da frase, significação do cenário revelado como possibilidade mais provável de se realizar. Digo mais provável porque não é uma simples adivinhação como muitos classificam os oráculos. Adivinhar é atribuir algo sem ou quase sem informação prévia. Ou seja, vai chover? Sim, acho que vai. Isso é uma adivinhação. Eu não vi como é que está o tempo, não analisei como vem o dia de ontem e acho que vai chover. Isso é adivinhar, simplesmente adivinhar. Pode dar certo como pode dar errado, certo? E o oráculo não é bem assim que funciona. Um oráculo interpreta fatos passados e presentes, organiza os possíveis cenários futuros e então expõe o mais provável. Dentro de uma gama de possibilidades, o que provavelmente vai acontecer é o que está sendo revelado, entendeu? Mais provável. Geralmente, para que isso ocorra de forma satisfatória, ou seja, mais próximo da realidade do consulente, a mediunidade do leitor deve estar aflorada a ponto de haver um vínculo transcendente entre o leitor, que é o possuidor do oráculo, e o próprio oráculo, instrumento, ou seja, eles precisam ter uma ligação, o instrumento e quem está operando, para que isso funcione, para dar um start. Em certas ocasiões, um ritual de magia é necessário, noutras não. Em certas ocasiões, existe a presença espiritual ativa, noutras não. Isso vai variar de acordo com o leitor e seu domínio sobre o oráculo e a técnica empregada. Perceba que há grande diferença entre possuir um oráculo e ter domínio sobre ele. E o grau de comprometimento é intrínseco a cada pessoa. Videntes nem sempre precisam de instrumentação, por exemplo, mas não precisando e usando, geralmente é simplesmente para a satisfação do consulente, que para aceitar a informação precisa ver o vidente usando-se de algo para a revelação. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre, às vezes a pessoa não precisa usar algum artifício, usar alguma ferramenta para conseguir visualizar e responder a pergunta do consulente. Mas por perceber que a pessoa é um tanto incrédula, tá com aquela dúvida, será que tá vendo, será que não tá vendo, será que tá tirando da própria cabeça? O que a pessoa faz? Para não deixar o consulente numa situação de dúvida ou desconfortável, ele se utiliza como uma comprovação
de tudo que ele está vendo, que ele está sentindo, que está sendo revelado. Porque às vezes ele é clareaudiente e não precisa de uma ferramenta, mas para que aquele consulente entenda e receba de uma forma mais amistosa as indicações, o que ele pode fazer para melhorar na vida, onde ele está errando, porque às vezes é uma orientação, né? Um ente querido às vezes conduz a pessoa até o local onde tem um vidente, por exemplo, para que ela consiga transmitir uma mensagem. E para que isso aconteça, como essa pessoa é um tanto cética, o leitor vai fazer uso de alguma ferramenta. Mas isso é de cada um, isso varia caso a caso e é comum, é normal, é certo, porque o que se está procurando é fazer o bem para essa pessoa, entendeu? Então é isso. Oráculos existem desde que a humanidade se organizou socialmente. Sempre existiu uma pessoa mais esclarecida para fazer a ligação entre o humano e a divindade. Essa pessoa pode ser você, pois todos nós carregamos a ancestralidade em nossos genes. Saiba que prótons e elétrons são fluidos de conhecimento. Ativar ou não é uma escolha. Luz e paz. É isso, pessoal. Esse artigo vocês podem conferir lá no blog Mãe Velha. Tá disponível, sempre vai estar lá. E o link, como eu disse, para acesso tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Espero ter conseguido explicar um pouquinho mais para vocês como que funcionam os oráculos. E eu tô pensando seriamente em fazer uma série com os 3 oráculos que eu mais utilizo, que é o oráculo das bruxas, o nórdico, né, o viking, e o tarô. Fazer um passo a passo, videozinhos curtos, alguma coisa assim. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar nos comentários que eu tô elaborando como que vai ser feito isso ainda. Lembrando que no próximo domingo eu retomo as leituras, certo? Sempre de tríade em tríade para os signos da terra, da água, do fogo e do ar. E como eu disse ali, como eu deixei registrado no artigo, no caso, para vocês compreenderem, no caso da leitura que envolve os signos, como tem tudo a ver com os elementos principais que normalmente é usado pelas bruxas, no caso, os signos terra, fogo, água e ar. São 3 tríades, né? E são 4 tríades. E os elementos são terra, fogo, água, ar e o éter. Eu utilizo com vocês aqui, como são muitos signos, eu utilizo aqui com vocês um ritual com a energia desses 5 elementos para fazer a leitura mais acertada para a maior parte das pessoas possível. Então, o conjunto de probabilidades que podem acontecer vai ser revelado nesse momento. Conhecem a lei de Murphy? O que possivelmente, a possibilidade do que vai acontecer é o que vai acontecer? Mas daí tem uma curiosidade muito interessante que não tá ali no artigo, mas que eu tenho que deixar claro para vocês. Se lhe é dito, tome cuidado, é revelado para você, ou aqui na internet, né, que eu tô fazendo para uma gama maior de pessoas, ou pessoalmente, para um único indivíduo. Se é dito o seguinte, por exemplo, tome cuidado, evite viajar, porque os presságios não são bons para essa viagem. O que a pessoa faz? Tá me sendo revelado, né, para mim, porque eu tô fazendo transmitindo, mas está sendo revelado que essa viagem não é de bom grado para essa pessoa. Se for possível evitar essa viagem, a pessoa vai evitar tudo aquilo, esse futuro mais provável do que iria acontecer, evita-se, entendeu? Então o oráculo não é uma certeza, você não tem 100% do que vai acontecer. O que ele te diz
é o que está mais provável de acordo com os acontecimentos. O que te diz, o que é revelado é o que está mais possível de acontecer. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, fulano fez a consulta, fulano não se apaixonou por mim. Isso é muito comum. Fulano não se apaixonou por mim. Por quê? Porque você, né, a pessoa, ficou sentada esperando que ele simplesmente... Não, se ela continuasse com sua autenticidade, iria acontecer. Mas ela mudou a conduta, mudou o futuro provável, entendeu? Então, o oráculo não é uma certeza de resposta, é uma reflexão que você faz se você quer aceitar ou não o que está sendo revelado. É bastante interessante, não é fácil, é bastante complexo também, mas é geralmente certeiro. Certeiro no sentido de que é transmitido uma informação. O que você vai fazer com essa informação, a responsabilidade é sua, porque o livre-arbítrio é teu, entendeu? Então, ele é muito interessante no sentido de fazer a pessoa refletir, analisar, compreender situação passada, presente e futuro. Então, todos os oráculos geralmente fazem isso, com base no que já aconteceu e que tem acontecido, o mais provável de acontecer é revelado. O que você faz com essa informação é de sua responsabilidade. Quem está transmitindo a mensagem nunca vai poder te dizer faça isso ou faça aquilo, o sim é definitivo, o não é definitivo. Raras vezes isso acontece. Mesmo nas respostas de sim ou não, raramente isso acontece. É dado uma determinação e vai ser isso. Porque o fio do destino está sendo tramado ainda, está sendo construído e a pessoa pode adiar, pode tomar outro caminho. Então, nem sempre você vai sair satisfeito de uma consulta. Isso é normal e quem faz as consultas sabe disso, quem faz as leituras sabe disso, que o consulente nem sempre sai satisfeito. Muitas vezes ouve o que não quer, muitas vezes ouve o que geralmente o que é necessário, e a resposta definitiva tem que partir dele, não de quem está fazendo a leitura. Então é assim, gente, que os oráculos funcionam. Respondendo, aproveitar o trecho, não faço consulta com búzios, tenho maior respeito, porque é um instrumento de origem da Calunga Maior, né? E tem determinados orixás que fazem uma indicação melhor. Eu não trabalho com essa linha, pelo menos por enquanto eu não trabalho com essa linha. Se num futuro eu me for conduzido a isso, com certeza farei, mas por hora não é nem questão de projeto, não está no meu caminho trabalhar com búzios, tá certo? Então, se quiserem, se a escolha realmente for pelo oráculo de búzios, eu faço indicação, me chamando particular de novo, que eu indico pessoas de confiança, que eu sei que trabalham sérios. Eu trabalho geralmente com esses 3 oráculos, embora eu saiba alguns outros, eu costumo trabalhar, eu tenho maior afinidade com o oráculo da bruxa, com o Viking e com as cartas de tarô. Trabalho com a linha de cabala egípcia, é uma coisa um pouco mais ancestral, muito similar com o tarô comum, certo? Há alguma interpretação diferente, mas é uma composição. Mas é isso, pessoal. Vamos deixar o like. Acho que eu já falei no começo do vídeo, mas não custa. Vamos deixar o like se gostou do vídeo. Se tiver algum comentário contra, por favor, fica à vontade para comentar. E eu vou ficando por aqui. Semana que vem, então, pro domingo, eu retomo as leituras para os signos. E vamos ver se na outra semana eu já começo a fazer os detalhes de cada um dos oráculos, para fazer um comentário um pouco com vocês sobre eles. Quem tiver interesse ou quiser opinar, por qual deles que eu comece, comentários também, por favor, gente. Vou ficando por aqui, muita luz, muita paz no coração de todos vocês, que tenham uma semana produtiva e sejam felizes, pessoal. Estamos aqui para isso. Tchau, tchau.